Então vamos lá, o que a gente vai ver na aula de hoje? Vai ser uma aula de exercícios e nós vamos trabalhar o assunto da aula passada, que foi densidade. Todo mundo lembra da aula passada, né, gente? Se vocês não lembram, eu vou fazer uma pequena revisão aqui só para a gente começar. O que eu disse para vocês na aula passada? Eu falei para vocês que densidade é uma relação entre a massa e o volume de um corpo. Deixa eu só conferir se eu estou gravando essa aula rapidinho. Aí, estou gravando, porque depois eu vou postar para vocês. Então, eu falei para vocês na aula passada que densidade é uma relação entre a massa e o volume de um corpo. Tudo bem? E aí, a partir dessa relação entre massa e volume, eu comecei a discutir alguns casos com vocês de aplicabilidade de densidade. E a primeira foi na ideia de flutuabilidade de objetos. E a gente chegou na conclusão, depois de fazer algumas análises, na seguinte afirmação, que objetos menos densos flutuam, então o menos denso flutua, e o mais denso afunda. Objetos mais densos afundam, tudo bem? Então lembrem dessa generalização, gente. Tudo que é menos denso flutua, tudo que é mais denso afunda. Isso a gente estava falando sobre água, mas a gente vai ver que vai ser aplicado em qualquer situação que envolve sistemas em que substâncias não se misturam. Tudo bem? Então essa foi a primeira generalização que eu fiz. Menos denso flutua, mais denso afunda. E eu também cheguei a falar com vocês sobre o cálculo de densidade. Como é que a gente pode calcular a densidade de um material? A densidade nada mais é do que a divisão da massa pelo volume. Toda vez que eu quiser calcular a densidade de objeto, basta pegar a massa e dividir pelo volume desse objeto. Tudo bem? E o que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou pegar esses dois princípios, de flutuabilidade e de cálculo de densidade, para trabalhar os principais exercícios envolvendo esse assunto. Tudo bem? Os exercícios da aula de hoje, gente, vocês vão ver que são exercícios simples, porém são muito comuns de cair, por exemplo, num Enem, num PAS, provas de vestibulares, vestibular da UNB, por exemplo. Então, apesar de ser simples, é um conteúdo que cai bastante em provas, então eu aconselho muito que vocês prestem bastante atenção, porque não é difícil. Se vocês aprendem a fazer isso aqui, mais para frente vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil os demais exercícios. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou começar com um exercício bastante simples. E essa questão aqui, gente, é um clássico de cair em provas, principalmente aí no PAS da UNB. Ano passado eu dei uma olhada no PAS, tinha várias questões aí envolvendo esse tipo de raciocínio. Tudo bem? Então eu vou ler a questão, depois eu vou dar um tempinho se vocês quiserem, para vocês tentarem fazer, e aí depois eu resolvo o exercício aqui com vocês. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ler o exercício. 3 líquidos, água, benzeno e clorofórmio, foram colocados em uma proveta, originando o seguinte aspecto. Primeiro, gente, o que é uma proveta? É esse recipiente aqui, ó, que a gente utiliza em laboratório, que é tipo um tubinho, tudo bem? Eu vou mostrar no próximo slide um zoom dessa imagem, que aí vai dar para ver certinho como é que esses líquidos estão dispostos aí nessa proveta. Vou só acabar de ler o exercício e depois eu mostro o zoom para vocês. E o que eu digo nesse exercício também? A seguir, temos uma tabela com densidades de cada líquido, com as densidades de cada líquido aqui, né? Baseando-se nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, relaciona as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela e justifica a sua resposta. Basicamente, o que eu estou pedindo nessa questão? Vou trazer o zoom aqui para facilitar a compreensão dessa questão. Aqui, ó, na esquerda, eu tenho a proveta, que eu falei para vocês que era aquele tubo de laboratório, com 3 líquidos. E repare, gente, que esses 3 líquidos não se misturam. Aqui eu tenho o líquido A, que estaria na parte mais superior aqui, o líquido B, que seria esse líquido do meio, e o líquido C, que seria o líquido da parte inferior. Tudo bem? Então aqui está representando que eu coloquei 3 líquidos, esses líquidos não se misturam, e eu tive esse aspecto, 3 líquidos separados na minha proveta. Tudo bem? E no canto direito, eu tenho uma tabela com a densidade de 3 líquidos diferentes, que são esses 3 líquidos que estão aqui dentro. A primeira densidade é a da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, a do benzeno, 0,9 gramas por centímetro cúbico, e a do clorofórmio, 1,53 gramas por centímetro cúbico. E o que eu quero que vocês façam nessa questão? Que vocês identifiquem qual é a substância A, B e C, tendo como base essas densidades na tabela ao lado. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que a gente pode resolver essa questão? Primeira coisa, gente, novamente a gente tem que analisar a densidade de cada líquido. Aqui eu tenho então 3 densidades. Água, 1 grama por centímetro cúbico, benzeno, 0,9 gramas por centímetro cúbico, clorofórmio, 1,53 gramas por centímetro cúbico.
Agora eu pergunto para vocês, gente, entre água, benzeno e clorofórmio, qual é a substância que possui a maior densidade? Clorofórmio. Tudo bem? Então, o clorofórmio possui a maior densidade. Tudo bem? Só que o que a gente viu na aula passada? Que, pelo princípio de flutuabilidade, objetos menos densos flutuam, então menos denso flutua, os mais densos afundam, então mais denso afunda. Tudo bem? Lembrem disso, menos denso flutua, mais denso afunda. Agora vamos voltar lá na minha tabela. O mais denso não é o clorofórmio? Se o mais denso é o clorofórmio, na opinião de vocês, o clorofórmio é o líquido A, B ou C? É o C, né? Por que o clorofórmio é o líquido C? O líquido C é o clorofórmio. Clorofórmio. E por que o clorofórmio é o líquido C? Porque ele é o mais denso. E como a gente viu, o que acontece com o líquido mais denso? Ele afunda. Se então o clorofórmio é o mais denso, é ele que vai ficar no fundo do meu recipiente. Tudo bem? Então, pelo fato do clorofórmio possuir a maior densidade, o clorofórmio tem que ficar no fundo do meu recipiente e o líquido que está no fundo do recipiente é o líquido C. Tudo bem? Bem fácil, né, gente? Agora vamos analisar o próximo extremo. Vamos pegar o líquido que está na superfície, que é o líquido A. Tudo bem? E agora eu tenho dois líquidos para analisar, a água e o benzeno. Aí eu pergunto para vocês, entre a água e o benzeno, quem tem a menor densidade? O benzeno tem a menor densidade, né? Se o benzeno tem a menor densidade, ele flutua ou afunda? Flutua. Então o líquido A é o benzeno ou é a água? Perfeito. O líquido A é o benzeno. E por que é o benzeno? Porque ele possui a menor densidade. Se ele possui a menor densidade, ele tende a flutuar. Tudo bem? E agora, por exclusão, a gente sabe qual é o líquido B, né? Por exclusão, o líquido B, vou colocar de outra cor aqui, ó, é a água. Mas eu também posso analisar a densidade da água. Se vocês separarem, a densidade da água comparada com benzeno e clorofórmio é uma densidade intermediária. Ou seja, ela não é nem tão pequena nem tão grande. Ou seja, se ela é uma densidade intermediária, o esperado é a gente ver a água no centro, entre o benzeno e o clorofórmio. Tudo bem? Então, como a densidade da água é intermediária, a água é o líquido aqui no centro do meu tubo. Então, galera, só para a gente testar agora, vamos imaginar essa seguinte situação. Ó. Imagina que eu tenho um copo e nesse copo eu tenho três substâncias diferentes, três materiais, na verdade, diferentes, né? O primeiro aqui seria o óleo, o segundo, água, e o terceiro aqui ó, seria areia, certo? Água e óleo não se misturam, assim como água e areia também não se misturam. Então, quando eu coloco água, areia e óleo num copo, eles vão ficar separados dessa mesma forma. Assim como aconteceu no primeiro caso aqui, só que era água, benzeno e clorofórmio. Tudo bem? Agora eu tenho uma situação um pouquinho mais palpável. Agora vamos fazer algumas análises para ver se vocês entenderam a lógica desses exercícios de densidade. Galera, vamos primeiro analisar a areia. Na opinião de vocês, a areia é mais denso ou menos densa que os demais? Mais densa, né? Por que ela é mais densa? Ela é mais densa porque ela está no fundo do meu recipiente. E o que a gente viu naquele princípio? Que o mais denso afunda, não é? Se o mais denso afunda e a areia está no fundo do meu copo, desculpa, logo eu posso concluir que a areia é o objeto mais denso. Tudo bem? Agora vamos pensar. Entre o óleo, a água e a areia, qual é o menos denso? Óleo. E por que é o óleo? Perfeito. Porque está na superfície ou porque está flutuando? Eu vou colocar aqui que ele flutua, tudo bem? Se ele flutua, no caso a gente viu que quem flutua é sempre o objeto menos denso. Tudo bem? E aí agora, aquele mesmo esquema, né? Como a água está no centro do meu recipiente, a água possui uma densidade que a gente chama de intermediária. Ela não é nem tão pequena, nem tão grande. Tudo bem, gente? Esse tipo de exercício é bastante tranquilo, viu? Inclusive, lá na lista de exercícios que eu passei para vocês, na atividade, vão ter duas questões abordando esse princípio de flutuabilidade. Tudo bem? Agora a gente já falou de flutuabilidade. A partir de agora, o que eu preciso trabalhar com vocês?
os cálculos de densidade, porque também é bastante comum cair em provas questões abordando cálculos de densidade, tudo bem? E vocês vão ver que também é bastante simples. O único problema é que vai envolver um pouquinho de matemática, mas na densidade, gente, a matemática é bastante básica. Vou revisar um pouquinho com vocês, mas se você sabe o básico de matemática, você vai conseguir resolver tranquilamente as questões de cálculo de densidade. Tudo bem? Então, para a gente começar, eu trouxe uma questão bastante simples, bem direta aqui, e essa questão diz o seguinte, ó. Qual é a densidade de um material que apresenta um volume de 200 centímetros cúbicos e 1.600 gramas? Aí aqui está as opções, né? Bom, qual é a dica que eu dou para vocês quando vocês se depararem com exercício de densidade? Segue mais ou menos um passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês, que se vocês seguirem, não vai ter erro. Então vamos lá, toda vez que você deparar com uma questão e está falando de densidade, e você está vendo que está envolvendo o cálculo porque tem valores, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Anotar a fórmula da densidade. Como a gente viu lá no começo da aula, como é que a gente calcula a densidade? A densidade é a massa sobre o volume. Aí eu vou vir na minha questão, deixa eu achá-la aqui, vou vir na minha questão e vou colocar essa fórmula. Só que eu vou colocar ela resumida, né? Para não ocupar muito espaço. Vou colocar D é igual a M sobre V. Densidade, massa sobre volume. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo que eu aconselho vocês fazerem? Analisar sua questão e pegar todos os dados possíveis. Tudo bem? Então vamos começar a ler a questão. Ó. Qual é a densidade de um material que apresenta um volume de 200 centímetros cúbicos? Então o que é 200 centímetros cúbicos, gente? O volume, não é? Agora eu já achei o volume. O que eu faço? Eu venho no cantinho da questão e coloco aqui o meu dado. Ó. O meu volume eu represento com a letra V, né? Então eu vou colocar aqui, ó, V igual, e vou colocar o dado da minha questão. 200 centímetros cúbicos. Tudo bem? E agora eu vou pegar o outro dado da minha questão. Está falando isso aqui, ó. Está falando o seguinte, ó. Apresenta um volume de 200 centímetros cúbicos e massa de 1.600 gramas. Ou seja, 1.600 gramas é a massa do meu objeto. Aí eu vou vir aqui no canto e vou colocar, ó, massa 1.600 gramas. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer para calcular minha densidade? Vou utilizar minha fórmula e vou substituir os valores que eu encontrei na minha questão, o volume e a massa. Tudo bem? Então eu vou copiar essa equação aqui, ó, já substituindo os valores. Vou colocar aqui do lado. Então minha densidade vai ser igual a massa. Eu encontrei a minha massa na questão é 1.600. Então vou colocar aqui, ó, 1.600 gramas. E aí eu vou dividir pelo volume. O volume que eu encontrei na questão é de 200 centímetros cúbicos. Tudo bem? Agora, se eu quiser calcular essa questão, basta eu fazer a divisão. Minha densidade vai ser 1.600 por 200. Galera, quanto dá 1.600 dividido por 200? 8. 8. Todo mundo sabe fazer esse tipo de divisão, gente? Para quem não lembra, vou ensinar um método fácil de vocês fazerem divisão quando eu tenho números com zeros em cima e embaixo. Toda vez que você tiver números com zero, esse zero não pode estar entre vírgulas, tudo bem? Tem que ser números sem vírgula. Toda vez que eu tenho números com zero, zero em cima e zero embaixo da minha divisão, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esses zeros para facilitar a minha divisão. Então, é 1.600 dividido por 200 se transforma basicamente em 16 dividido por 2, porque eu corto os zeros, tudo bem? E agora eu posso fazer o cálculo tranquilamente. 16 dividido por 2, como resultado, a minha densidade vai ser igual a 16 dividido por 2, dá 8. Galera, qual é a unidade de densidade? Se vocês repararem, na minha equação, eu estou dividindo grama por centímetro cúbico. Então, a minha densidade é de 8 gramas por centímetro cúbico. Tudo bem? Então, aqui eu calculei a minha densidade do meu objeto, que era o que eu queria na minha questão. Então, analisando as opções, a minha resposta para essa questão é a letra D, 8 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a primeira aplicação para eu calcular a densidade de um objeto. Porém, eu ainda posso utilizar a fórmula da densidade para encontrar outros critérios, como é o caso aqui da nossa questão número 3. Então, eu vou ler essa questão primeiro, vou resolvê-la aqui rapidamente, e aí depois eu discuto com vocês alguns poréns dessa questão. Então, vamos lá, eu digo o seguinte nessa questão, ó. Para a construção de uma estrutura, foram utilizados 1.400 gramas
de um determinado metal. Calcule o volume da estrutura, sabendo que a densidade do metal é de aproximadamente 7 gramas por centímetros cúbicos. Então vamos lá, leu a questão, está completamente perdido, não sabe nem por onde começar, segue o passo a passo que eu tinha falado para vocês. Galera, se nessa questão está envolvendo densidade, a primeira coisa que você faz, escreve a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume, certo? Depois que você escreve a fórmula, vai na questão e encontra todos os dados que a questão te fornece. Então, eu vou ler aqui do começo. Ó. Para a construção de uma estrutura, foram utilizados 1.400 gramas de um determinado metal. Agora eu pergunto para vocês, gente, 1.400 gramas é massa, densidade ou volume? Massa, né? Por que que é massa? Porque aqui eu tenho a unidade gramas. Toda vez que eu estou falando de gramas, eu estou falando de massa. Tudo bem? Então, eu encontrei a minha massa aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no cantinho, vou escrever a letra M de massa e vou colocar lá, ó, 1.400 gramas, que eu encontrei na questão. Vou continuar lendo minha questão. Calcule o volume da estrutura. Então, eu já vou colocar essa informação aqui. Ó. O que eu quero calcular na minha questão? O volume, certo? Então, eu vou vir aqui no cantinho, só para facilitar, vou colocar aqui ó, o volume. Na frente, eu vou colocar um ponto de pergunta, que é aquilo que eu quero encontrar, que é aquilo que eu quero calcular na minha questão. Que eu estou falando calcule o volume. Tudo bem? Então, eu vou continuar lendo a questão para pegar o último dado. Ó. Calcule o volume da estrutura, sabendo que a densidade do metal é de aproximadamente 7 gramas por centímetro cúbico. Então, galera, né, na questão, o que é esses 7 gramas por centímetro cúbico? É a minha densidade. Tudo bem? Se é a minha densidade, eu vou colocá-la aqui no canto. Ó, densidade, e eu vou colocar igual. E eu já vi que ela é de 7 gramas por centímetro cúbico. Eu vou simplesmente copiar aqui, ó, 7 gramas por centímetro cúbico. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Deixa eu apagar isso aqui e fazer novamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os meus dados, vou substituir na minha fórmula para fazer o meu cálculo. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Vou copiar aqui embaixo. Eu já sei da minha questão que a minha densidade é de 7 gramas por centímetro cúbico. Então, vou vir na minha fórmula e no lugar da densidade eu vou colocar o meu valor, 7 gramas por centímetro cúbico. Nesse caso, gente, eu só vou colocar o número 7, não vou colocar gramas por centímetro cúbico, só para ficar muito mais organizado e vocês não se confundirem durante a resolução do exercício, tudo bem? Então, eu vou colocar só o número 7 aqui, que é o valor da densidade. Vou colocar o igual, vou continuar colocando os valores aqui. Ó. Eu já sei também a minha massa da questão, né? Minha massa é de 1.400 gramas. Também não vou colocar unidade, só para não confundir vocês. E, por fim, tem o volume da minha fórmula, porém o volume é aquilo que eu quero descobrir. Então, vou manter o volume aqui, porque é ele que eu quero calcular. Tudo bem? Como que eu posso resolver agora essa equação? Basta eu pegar aqueles princípios de resolução de equações, né, gente? Para eu saber o volume, primeiro eu tenho que isolar o volume. Como que eu posso isolar o volume aqui nessa equação? Bom, eu tenho que passar o volume para o outro lado. Se o volume está do lado direito dessa equação dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Tudo bem? Então, eu vou fazer, ó, 7 estava aqui, né? Eu vou fazer 7 vezes o volume, passei o volume multiplicando, isso vai ser igual a 1.400. Passei o volume multiplicando. Só que agora eu preciso isolar esse volume, né? O que eu faço? Pego o 7 que está desse lado multiplicando, passo ele para o outro lado dividindo. Então, eu vou continuar essa questão aqui do canto só para a questão de espaço. Então, aqui, ó, o 7 estava multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Como é que vai ficar a minha equação? V é igual a 1.400. O 7 que estava multiplicando passa dividindo, fica 1.400 dividido por 7. Vamos resolver isso aqui, gente. Quanto que dá 1.400 dividido por 7? 2 não, 200. Vamos lá, dica, como é que você pode resolver isso aqui de cabeça? Galera, vamos lá, não é 1.400 dividido por 7? O que você pode fazer? Pega o número sem o zero, deixa o zero, por enquanto, de fora da minha divisão. Pega só o número que está sem zero aqui, que é o 14. Quanto que dá 14 dividido por 7, gente? Dá 2, não é? 14 dividido por 7 dá 2.
Eu não tinha ignorado primeiramente os zeros? Agora, basta eu pegar esses zeros e colocar aqui na frente do 2. Ó. 14 dividido por 7 dá 2. Vou colocar os restantes dos zeros aqui ó, na frente. Então vai ficar 1, 2 zeros. 1.400 dividido por 7 dá 200. Tudo bem? Agora eu pergunto, gente, qual é a unidade de volume que eu tenho que colocar aqui na frente do 200? Grama ou centímetro cúbico? Como que eu sei qual é a fórmula que eu tenho que a unidade que eu tenho que colocar aqui na frente? Gente, dica de ouro. Sempre olha para a sua densidade. É ela que vai guiar as unidades do final da sua questão. A minha densidade aqui ó, é 7 gramas por centímetro cúbico. Tudo bem? Aí basta você analisar. Ó. Grama é a unidade de massa. Centímetro cúbico é a unidade de volume. Se eu estou calculando o volume, o meu volume só pode ser, então, centímetro cúbico. Tudo bem? Então, esse é o volume da minha estrutura aqui que eu estou calculando no meu exercício. O volume é de 200 centímetros cúbicos. Eu resolvi uma questão aqui bastante simples, envolvendo densidade. Eu vou trazer uma questão aqui agora muito similar, só que agora com uma diferença bem básica, que é na transformação de unidades. E a gente precisa trabalhar a transformação de unidades para daqui para frente, porque daqui para frente, basicamente, quase toda questão, todo o assunto vai envolver pelo menos ali em algum momento uma transformação de unidade. Tudo bem? Então vou ler a questão, vou fazer o mesmo princípio, tentar resolver essa questão e depois discutir com vocês como é que a gente transforma as unidades necessárias. Então minha questão diz o seguinte, ó. Uma barra de metal possui uma massa de 72 kg, sabendo que a densidade desse metal é de 9 gramas por centímetro cúbico, calcule a massa dessa barra em centímetro cúbico. Muito similar ao anterior, a única diferença vai estar aqui na nossa massa. Mas está perdido, não sabe nem por onde começar a questão, segue aquela lógica que eu falei para vocês. Galera, se nessa questão eu estou falando de densidade, de cara já copia a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume. Tudo bem? Depois que copiar a fórmula, busque os dados na sua questão. Vamos lá, está falando o seguinte, ó, uma barra de metal possui uma massa de 72 kg. Então essa aqui é a minha massa. Eu vou vir aqui no canto e vou anotar essa massa. A massa é de 72 kg. Tudo bem? Eu estou falando o seguinte, ó, sabendo que a densidade desse metal é de 9 gramas por centímetro cúbico. O que é 9 gramas por centímetro cúbico, gente? É a minha densidade. Densidade de 9 gramas por centímetro cúbico. Então, eu vou vir aqui no canto e colocar, ó, densidade 9 gramas por centímetro cúbico. E o que eu estou pedindo nessa questão? Está dizendo o seguinte, ó, calcule o volume dessa barra. Então, eu quero calcular o quê? O volume dessa barra. E aí, para calcular o volume, eu vou colocar aqui um ponto de pergunta, indicando que é isso que eu quero encontrar na minha questão. Tudo bem? Então, lá, agora eu preciso resolver uma questão. Já tenho os valores. Só que agora tem um problema, gente. Eu não posso pegar esses valores agora e simplesmente substituir na minha fórmula. E por que eu não posso fazer isso? Reparem o seguinte nas unidades de medida. A minha densidade, as unidades aqui são grama por centímetro cúbico. A unidade de massa da minha densidade é grama. Só que a minha massa que eu informei aqui no meu exercício não está em gramas, e sim em quilogramas, 72 quilogramas. Tudo bem? Então, eu não posso continuar minha questão porque eu tenho uma divergência de unidades. A densidade está em grama por centímetro cúbico, ou seja, está em grama, porém a minha massa está em quilograma. Se eu tenho essa divergência, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar um jeito de transformar quilograma para grama para conseguir resolver a minha questão. Tudo bem? Então, meu objetivo agora é pegar esses 72 gramas, esses 72 quilogramas e transformar ele em gramas. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. O meu problema aqui é que a minha questão está em quilograma, certo? E eu tenho que transformar isso em grama. Como é que a gente transforma de quilograma para grama? Eu vou ensinar um macetinho aqui muito fácil, que se vocês entenderem, gente, vocês nunca vão esquecer como transformar de quilograma para grama. Vamos pensar na nomenclatura aqui no caso. Eu tenho grama normal e aqui eu tenho quilograma. Como é que eu represento quilograma, gente? Eu coloco um K na frente da grama, não é? Aí eu pergunto para vocês, vamos pensar do uso desse K, por exemplo, nas redes sociais, ou em jogos de videogame, ou no YouTube. Quando eu tenho, por exemplo, imagina que você tem um vídeo no YouTube, e nesse vídeo está assim, ó,
100k de visualizações. O que significa esse K aqui na frente do 100, gente? 1000. 1000. Se um vídeo tem 100k de visualizações, esse vídeo tem 100.000 visualizações. Tudo bem? Então, toda vez que você vê um K na frente de uma unidade, dessa forma aqui, ó, esse K representa 1000. Tudo bem? Ou seja, o que eu posso afirmar aqui? Ó? 1 quilograma ele é exatamente igual a 1000 quilogramas. Opa, desculpa. Deixa eu fazer isso aqui de novo que eu confundi aqui. Ó. O que eu posso afirmar? Que 1 quilograma é exatamente igual a 1000 gramas. Tudo bem? Por que pode ser 1000 gramas? Porque 1 quilograma substitui esse K aqui por 1000, gente. No lugar do K, se você colocar 1000, fica 1000 gramas. Tudo bem? Então, 1 quilograma é exatamente igual a 1000 gramas. Tudo bem? Não se esqueçam dessa proporção. 1 quilograma é exatamente igual a 1000 gramas. E agora, se eu quiser transformar de quilograma para grama? Toda vez que eu quiser transformar de quilograma para grama, eu tenho que pensar no seguinte, gente. Na opinião de vocês, o que é maior? O que é maior? 1 quilograma ou 1 grama? Se o quilograma é maior, eu tenho que, se eu quiser transformar de quilograma para grama, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e multiplicar por 1000. Então, eu tenho que multiplicar por 1000 se eu quiser transformar de quilograma para grama. E se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser transformar de grama para quilograma. Se eu quiser transformar de grama para quilograma, eu tenho que dividir por 1000. Tudo bem? É basicamente esse princípio que a gente tem que utilizar. De quilograma para grama, multiplica por 1000. De grama para quilograma, divide por 1000. Tudo bem? Então vamos só fazer alguns exemplos aqui para a gente praticar para ver se vocês pegaram a ideia. Galera, se eu quiser transformar 60 quilogramas em gramas, quanto que dá 60 quilogramas em gramas? 60.000. Como é que eu posso fazer isso? É só pegar no princípio aqui, ó. Se eu quiser transformar de quilograma para grama, basta eu multiplicar por 1000. Tudo bem? Então, eu tenho que fazer 60 vezes 1000. 60 vezes 1000 dá 60.000 gramas. Tudo bem? Outra aqui, só para a gente ver se vocês entenderam. 2 quilogramas. Se eu quiser transformar 2 quilogramas para gramas, 2 quilogramas equivalem a quanto em gramas, gente? 2.000. Basta multiplicar 2 por 1000. 2 vezes 1000 dá 2.000. Só para ver se vocês compreenderam. Se eu tiver agora 2,5 kg, 2,5 kg dá quanto em gramas? 2.500 gramas. 2,5 vezes 1000 dá 2.500 gramas. Tudo bem? Então aqui a gente já viu como é que transforma de quilograma para grama. Agora vamos fazer só o oposto para ver se vocês entenderam. Se eu tiver, por exemplo, 7.000 gramas e quiser transformar isso aqui em quilogramas, 7.000 gramas equivalem a quanto em quilogramas, gente? 7 quilogramas, ou 7 quilos, né? Um último só para a gente ver. 3.500 gramas equivalem a quanto em quilograma? 3,5 quilogramas, ou 3,5 quilos. Tudo bem? É bem simples a transformação de grama para quilograma, gente. Nunca se esqueçam disso. Sempre está envolvendo 1000. De quilo para grama, multiplica por 1000. De grama para quilograma, divide por 1000. Tudo bem? Então, se vocês tiverem um caderno aí, copiem esse diagrama, porque isso aqui vai facilitar bastante a vida de vocês. Então, vamos lá. Vamos voltar na minha questão, porque eu tinha um problema na minha questão que eu estava analisando. Eu já tinha coletado os dados, já tinha aqui a minha massa, já tinha a densidade e queria encontrar o volume. Só que a gente tinha um problema, que a massa aqui, ó, era de 72 kg, porém, na minha densidade, a massa está em gramas. Então, eu tenho que transformar esse quilogramas para gramas. Eu tive que fechar aqui rapidinho, porque eu não consigo mudar as unidades. Eu vou recopiar aqui, ó. A minha massa era de 72 kg, o volume era aquilo que eu quero descobrir, né? E a densidade era de 9 gramas por centímetro cúbico. E aqui eu tenho a fórmula da minha densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Só que a gente tem um problema, porque como eu disse, a massa é em quilograma, porém na minha densidade a massa está em grama. Para eu resolver essa questão, eu tenho que pegar esses 72 kg e transformar em gramas. Vamos lá, gente, pela lógica. Se eu pegar 72 kg e quiser transformar... Opa, quilogramas, tá certo. E quiser transformar em gramas,
72 kg, gente, corresponde a quantas gramas? No caso, se eu pegar 72 vezes 1.000, 72 vezes 1.000 dá 72.000 gramas. Tudo bem? Então, reparem, ó, essas 72.000 gramas aqui, ó, essas 72 quilogramas eu posso substituir por 72.000 gramas. Então, eu vou vir aqui, ó, vou apagar esse dado, já vou colocar o dado transformado. Isso aqui é 72.000 gramas. Tudo bem? Agora, para resolver minha questão, eu já posso substituir os dados, porque tanto a minha massa quanto a minha densidade estão em gramas, então eu estou tendo uma concordância aqui nas unidades. Então, eu vou simplesmente substituir. Na minha fórmula densidade, eu encontrei aqui na questão que essa densidade é 9, então vou colocar aqui 9. Isso vai ser igual à minha massa. A minha massa transformada aqui eu vi que era 72.000 gramas. Tudo bem? E agora o volume é aquilo que eu quero descobrir. Então eu vou manter a incógnita aqui no volume. Agora, se eu quiser calcular, basta fazer o mesmo princípio, né? Eu tenho que isolar o V está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então aqui tem 9, vou fazer isso vezes V. Isso vai ser igual a 72.000, que é a massa, né? Se eu quiser agora calcular o V, basta eu isolar o V. Então, pego 9 e passo para o outro lado, dividindo. Vou resolver aqui no canto. Vou isolar o V. Então, isso aqui vai ficar 72.000 dividido por 9. E agora, gente, 72.000 dividido por 9, quanto que dá? Vamos lá, dica de ouro. Como é que a gente pode calcular isso aqui de cabeça, sem precisar usar calculadora, de uma forma muito fácil? Primeiro, gente, por enquanto, ignora esse zero só por enquanto e pega somente o número aqui no início, ó, 72. Faz a divisão, 72 dividido por 9. Quanto que dá, gente? 72 dividido por 9? 8. Aí eu copio o resultado aqui embaixo. Os zeros que estavam aqui, que no início eu tinha desconsiderado, agora eu simplesmente copio eles aqui na frente. Ó. 8 e eu coloco 3 zeros. Quanto que dá 72.000 dividido por 9? Dá 8.000. Tudo bem? Galera, qual é a unidade de volume que eu tenho que colocar aqui na frente do 8.000? Como é que eu sei qual é a unidade aqui? Olha para a densidade. Na densidade eu tenho duas unidades, não tenho? Grama e centímetro cúbico. Então, eu não estou calculando o volume aqui. Se eu estou calculando o volume, eu tenho que olhar apenas para a unidade de volume. Na densidade, qual é a unidade só do volume? É o centímetro cúbico. Então, vou vir aqui na frente do 8.000 e vou colocar centímetro cúbico. Esse é o volume aqui do meu metal, né? 8.000 centímetros cúbicos. Só que, galera, ainda não terminou. A gente tem uma última questão aqui para discutir e mais uma transformação para discutir, que agora é a transformação de volume. Então, eu vou começar a resolver mais uma vez essa questão, depois eu vou mostrar como é que transforma as unidades, e aí depois eu resolvo a questão para a gente terminar a aula de hoje. Tudo bem? Vai ter uma questão similar a essa aqui também na prova. Na prova não, desculpa, na atividade. Bastante atenção. Então, eu vou ler a questão aqui primeiramente com vocês. Em condições ambientes, aí eu estou considerando aqui a 25 graus Celsius, ao nível do mar, todas essas condições, a densidade do mercúrio, então aqui ó, a densidade do mercúrio é de 13 gramas por centímetro cúbico. Aí eu estou falando o seguinte, ó, o mercúrio a gente pode pegar ele, por exemplo, num campo de garimpo. A gente garimpa o mercúrio da natureza, tudo bem? Aí eu estou falando o seguinte, ó, durante um dia de trabalho, um garimpeiro conseguiu coletar 1 litro desse metal. Aí eu estou perguntando o seguinte, ó, calcule a massa de mercúrio obtida pelo garimpeiro durante sua jornada de trabalho. Como é que eu posso encontrar a massa? Eu tenho o volume e eu tenho a densidade, então eu consigo agora calcular a minha massa. Porém, se você tiver perdido, leu a questão e não entendeu nada, segue aquele raciocínio que eu falei para vocês no começo. Se nessa questão eu estou mencionando densidade, primeira coisa, copia a fórmula. Densidade, massa sobre volume. Tudo bem? Depois você vai na questão e vai anotando os dados que você tem da questão. Então vamos ler a questão. Em condições ambientes, a densidade do mercúrio é 13 gramas por centímetro cúbico. Então esse 13 gramas por centímetro cúbico é a densidade do mercúrio. Então eu já tenho a densidade. Vou vir aqui no canto e vou colocar ó, densidade 13 gramas por centímetro cúbico. Coloque a unidade nos dados, gente, para você analisar a unidade para não ter erro durante a questão. Tudo bem? Eu estou falando o seguinte, ó. Durante um dia de trabalho, o garimpeiro conseguiu coletar 1 litro desse metal. Agora eu pergunto, gente, 1 litro é unidade de massa ou de volume? Volume. Toda vez que eu falar de litro,
Litro é volume, tudo bem? É só você pensar, por exemplo, em 1 litro de Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola. Toda vez que eu estou falando de litro, eu estou falando de volume. Então, esse 1 litro aqui, ó, nada mais é do que o volume. Aí eu vou vir aqui no canto e vou colocar, o volume é de 1 litro. Litro eu represento com um L maiúsculo, tudo bem? E o que eu peço nessa questão? Eu peço o seguinte, ó, calcule a massa de mercúrio obtida pelo garimpeiro. Eu quero calcular a massa, né? Então eu vou vir aqui no canto, vou colocar o M de massa, vou colocar o ponto de pergunta, que é o que eu quero encontrar na minha questão, tudo bem? Galera, eu já tenho os valores, porém eu não posso diretamente substituir na minha fórmula. E por que eu não posso substituir, gente? Por que eu tenho uma incoerência de unidades? Na minha densidade está grama por centímetro cúbico. Na minha densidade, a unidade de volume está em centímetros cúbicos. Porém, o volume que eu informei para vocês na questão não está em centímetro cúbico, e sim em litro. O meu volume aqui é de 1 litro. Para eu resolver essa questão, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar litros em centímetro cúbico. Tudo bem? Então, para a gente continuar essa questão, novamente, eu tenho que dar uma pausa e voltar com vocês, explicar para vocês como que a gente pode fazer essa transformação de litro para centímetro cúbico. Tudo bem? Galera, aqui eu tenho um esqueminha mostrando para vocês como é que eu consigo fazer qualquer transformação de volume. Eu sei que quando a gente olha a primeira vez assim dá até um susto, mas vocês vão ver que é bastante simples de utilizar esse diagrama. Isso vai facilitar bastante vocês depois a fazer qualquer transformação de volume. Como que eu posso transformar qualquer unidade de volume? Primeiramente, gente, reparem o seguinte. Toda unidade de volume sempre é expressa com 3 elevado a 3, que a gente chama de cúbico, né? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Tudo bem? Todas as unidades aqui estão elevadas ao cubo porque eu estou falando de volume. Beleza? Quando eu falo de volume, reparem o seguinte, ó. Deixa eu só apagar isso aqui. Toda vez que eu quiser fazer uma transformação de uma unidade para a unidade logo seguinte, se vocês olharem pela minha setinha, eu sempre vou ter a seguinte situação, ó. Ou multiplicar por 1000, ou então dividir por 1000. Tudo bem? Então, sempre que eu quiser transformar de volume, ou eu vou ter que multiplicar por 1000, ou dividir por 1000, dependendo da minha relação ali entre as unidades. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos para ver se vocês pegam a ideia. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha, vamos pegar 4 metros cúbicos e quero transformar isso para decímetro cúbico. Galera, 4 metros cúbicos dá quanto em decímetro cúbico? Como é que eu resolvo? Olha, eu quero sair de metro para decímetro, né? Venho no meu diagrama, estou em metro, quero ir para decímetro cúbico. Sigo a setinha de metro para decímetro cúbico. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 1000. Então, eu pego 4 e multiplico por 1000. 4 vezes 1000 dá 4000. Tudo bem? Mais um, só para a gente treinar. 60 centímetro cúbico. Quero colocar em milímetro cúbico. 60 centímetro cúbico dá quanto em milímetro cúbico, gente? Basta seguir o mesmo diagrama. Se eu estou saindo de centímetro para milímetro cúbico, eu pego aqui, ó, centímetro cúbico para milímetro cúbico, basta multiplicar por 1000. Então aqui dá 60.000. Tudo bem? Uma última, só para vocês verem como que a gente utiliza esse diagrama. Imagina que agora eu tenho, vamos lá, 4 metros cúbicos e quero transformar 4 metros cúbicos agora para centímetro cúbico. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. De metro cúbico para centímetro cúbico, 4 metros cúbicos, dá quanto em centímetro cúbico, gente? E aí como é que eu faço? Ó, estou em metro cúbico, né? Se eu quiser ir chegar em... Ó, estou de metro cúbico. Se eu quiser chegar em centímetro cúbico, eu tenho que pular 2 casas, né? Ó, primeiro eu tenho que vir para decímetro cúbico, depois ir para centímetro cúbico. Ou seja, eu tenho que multiplicar a primeira vez por 1000, depois mais uma vez por 1000. Se eu multiplicar 2 vezes por 1000, vai dar 4000, a primeira multiplicação. Depois que eu multiplicar por mais 1000, eu vou ter que acrescentar mais 3 zeros. Então fica 1, 2, 3. Se eu multiplicar 4 por 1000 duas vezes, isso aqui dá 4 milhões de centímetro cúbico. Só que tem só um... vamos só fazer uma de divisão só para facilitar e a gente já passa. Se eu quiser agora 4.000 centímetro cúbico, quiser transformar para decímetro cúbico,
4.000 centímetros cúbicos dá quanto em decímetro, gente? Só pegar, né? De centímetro para decímetro, eu sigo a setinha de baixo agora, né? Basta dividir por 1.000. Então, 4.000 dividido por 1.000 dá 4 decímetros cúbicos. Beleza? É fácil usar esse tipo de diagrama. Você só tem que lembrar como é que usa e saber montar, mas aí cada um tem que criar um método de montar, copia no caderno, estuda bastante, porque isso aqui é muito importante, viu, gente? Se você souber fazer isso aqui em uma prova, você já resolve, sei lá, não só de química, mas várias questões, inclusive de matemática e de física também. Tudo bem? Qual que é a última coisa que eu preciso falar com vocês hoje para a gente finalizar nossa aula e resolver o exercício? É só dessas equivalências que estão aqui embaixo. Ó. Pessoal, toda vez que eu tiver, por exemplo, centímetro cúbico, eu posso representar o centímetro cúbico como propriamente o centímetro cúbico, ou então eu posso escrever ele de outra forma. Eu posso escrever ele como sendo ml. O que eu quero dizer com isso? Que toda vez que eu tiver centímetro cúbico e ml, centímetro cúbico e ml são a mesma coisa. Eu só escrevo de formas diferentes. Ou seja, sempre que eu tiver exatamente 1 ml, eu vou ter exatamente também 1 centímetro cúbico. É a mesma coisa, eu só escrevo de formas diferentes. A mesma coisa funciona, por exemplo, para litro. Toda vez que eu falo de litro, eu estou falando de decímetro cúbico. Então, sempre que eu tiver 1 litro, eu estou falando exatamente de 1 decímetro cúbico. É a mesma unidade, eu só utilizo letras para expressar a mesma unidade. Tudo bem? Letras diferentes para expressar a mesma unidade. Beleza? Então, só para a gente finalizar, para voltar para a questão, vamos fazer só uma conversão bem rapidinha aqui. Ó. Vamos transformar 20 litros para centímetro cúbico. Pessoal, quanto que dá 20 litros em centímetro cúbico? 20.000. E por que dá 20.000? Litro não é a mesma coisa que decímetro. Então eu posso simplesmente colocar aqui, ó, se eu quero transformar de litro para centímetro, é a mesma coisa que transformar de decímetro para centímetro. E por quê? Porque litro e decímetro são a mesma coisa. Aí basta eu vir aqui no meu diagrama, né? Se eu quero transformar de decímetro, que é o litro, que é a mesma coisa, para centímetro cúbico, basta eu seguir a seta. O que eu faço? Multiplico por 1.000. Então, 20 litros em centímetro cúbico dá 20.000. 20 vezes 1.000 dá 20.000. Tudo bem? Uma última, só para a gente finalizar. Se eu tiver, por exemplo, 10 ml, quero transformar 10 ml em milímetro cúbico. 10 ml dá quanto em milímetro cúbico, gente? Por que dá 10.000? Porque ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, são unidades iguais, são equivalentes. Então é a mesma coisa que transformar de centímetro cúbico para milímetro cúbico. Aí basta seguir a setinha, eu multiplico por 1.000. 10 ml, então, para milímetro cúbico, seria 10.000, que dá 10 vezes 1.000. Tudo bem? Lembrem dessa equivalência, viu, gente? Litro é sempre decímetro cúbico, é a mesma coisa. ml é sempre centímetro cúbico. Inclusive, se eu quisesse aqui, ó, nessa unidade, tá aqui, ó, 13 gramas por centímetro cúbico. Se eu quisesse, eu poderia colocar assim, ó, 13 gramas por ml. É a mesma coisa, porque centímetro cúbico não é igual a ml. Eu posso escrever dessas duas formas. Gramas por centímetro cúbico ou grama por ml. Dá no mesmo. Beleza? Então, vamos só voltar aqui para a gente finalizar nossa questão e liberar vocês, porque já está até escuro, dá até agonia, né? Então, vamos lá, só para a gente finalizar. Para eu igualar essas unidades, então eu preciso transformar 1 litro em centímetro cúbico. Vamos lá, gente. Quanto que dá 1 litro em centímetro cúbico? 1.000 centímetros cúbicos. Só lembrar, ó. Mesma coisa de decímetro para centímetro cúbico. Multiplica por 1.000. Tudo bem? Então aqui eu já descobri meu volume agora transformado, que é 1.000 centímetros cúbicos. Agora, de fato, eu posso vir densidade, massa sobre volume. Já tenho todas as minhas informações, né? Minha densidade é 13. A minha massa é o que eu quero descobrir. E o meu volume agora, transformado, né, é de 1.000 centímetros cúbicos. Para resolver agora, basta pegar o 1.000, passar multiplicando para o outro lado. Então a massa vai ficar 13 vezes 1.000. 13 vezes 1.000 dá quanto, gente? 13.000. E aqui qual que é a unidade de massa? Qual é a unidade que eu coloco aqui na frente? Grama, porque eu estou falando de massa.
certo? Grama é massa, centímetro cúbico é para volume. Se eu estou calculando a massa, só pode ser a unidade de massa, que é gramas. Tudo bem? Então aqui está a minha massa. Se eu pedisse para vocês, gente, calcule essa massa em quilograma. Essa massa em quilograma daria quanto? 13 quilos. Tudo bem? Só lembrar lá, ó. Quiser passar de grama para quilograma, eu divido por 1000. Tudo bem? Então aqui, se a minha resposta estava em gramas, se eu quiser colocar ela em quilograma, basta eu dividir por 1000. 13.000 dividido por 1000 dá 13 quilos. É a mesma resposta. Pode ser 13.000 gramas ou 13 quilos. É a mesma coisa, só estou escrevendo de formas diferentes. Tudo bem? Qual é o cuidado que eu peço que vocês tomem, gente? Leia a questão, porque muitas vezes você faz o cálculo certo, mas se a questão, por exemplo, pedir para você marcar a resposta em quilogramas, você tem que marcar a resposta em quilogramas. Tudo bem? Aí você tem que fazer essa transformação. Se a questão não te pede, ela deixa livre, só calcule a massa, aí você pode colocar uma ou outra. Ou 13.000 gramas, ou 13 quilogramas. Tudo bem? Muita atenção na leitura durante as questões.